Paz do Senhor, irmãos. Boa noite. Tudo bem com vocês? Eu espero que todos estejam bem, se cuidando, passando o gelzinho nas mãos, duplificando a higiene. Mas assim, irmão, sem pânico. Porque eu fiquei em pânico. Eu fiquei em casa 10 dias, precisei no meu trabalho e eu fiquei com muito medo. E aí, quando eu cheguei, eu fui ouvir os noticiários e eu vi que eu não sou melhor que ninguém. Se o enfermeiro, o médico, o auxiliar de enfermagem, o segurança, o padeiro, o dono do mercado, o farmacêutico estão aí, a gente não pode ser covarde, né? Então, irmãos, que Deus abençoe vocês. Peça para o Senhor tirar o medo. E assim, irmãos, lembre-se que nós somos forasteiros aqui na terra. Tem um hino que diz assim: sou forasteiro aqui, em terra estranha estou, do reino lá do céu, embaixador eu sou. Lembre, irmão, desse hino? Nós somos forasteiros aqui, irmãos. E assim, esse momento, Deus vai levar aqueles que estiverem preparados, irmãos. E nós não podemos ser ignorantes, não podemos ficar questionando por que Deus levou, porque Ele levou, porque estava preparado. E eu e você precisamos estar preparados, porque a vinda do Senhor pode ser nos ares, pode ser agora, e a morte também pode vir nos pegar agora, irmãos. Então, assim, quem está preocupado, descansa o seu coração no Senhor e se apegue com Deus, irmãos, porque quem vai salvar você é Deus. Então, vamos nos aproximar mais de Deus, vamos orar mais, pedir perdão a Deus dos nossos pecados, das nossas faltas, porque o Senhor está voltando. Ele pode vir no ar e pode vir para nós agora. Posso receber uma notícia, irmão, pode receber uma notícia. Esse vídeo ainda vai na terça-feira, que na terça eu mandei um vídeo e na quarta eu morri. Porque, irmão, o Senhor vai buscar quem está preparado, entendeu? E quem não está preparado deve ter alguma tarefa para fazer aqui, entendeu? Então, os irmãos, acalmem o coração, fiquem na paz do Senhor. Irmãos, eu preparei, a pedido do pastor, uma palavra para trazer para vocês. Eu já quero, de antemão, avisar que eu não sei pregar, tá? Que eu gosto, estou aprendendo a palavra do Senhor há pouco tempo, né? Eu, ainda jovem, meu ministério era louvor. E hoje em dia eu estou me dedicando a aprender mais a palavra do Senhor. Por quê? Porque eu tive uma experiência com o Senhor. E eu sei que a palavra do Senhor cura, que a palavra do Senhor liberta, que a palavra do Senhor, ela transforma as vidas. Porque o Senhor, através da sua palavra, Ele curou meu coração. Um coração que estava cheio de raiva, de ódio, o Senhor curou. Então, irmãos, a palavra tem poder. Quando eu estou triste, quando eu estou preocupada, eu venho na palavra e o Senhor fala comigo. E hoje, o que nós vamos estudar, falar um pouquinho, os irmãos me perdoam se eu gaguejar, se eu falar errado. Se apeguem na palavra, irmãos. Não fica observando como eu falo, porque eu posso errar. Porque essa live é a primeira que eu faço. Viu, pastor? O Senhor não sabe o quanto que eu sofri. Então os irmãos vão ver eu ler, vai ver eu fazer alguma coisa, mas presta atenção naquilo que Deus tem para vocês. Então Provérbios capítulo 4 diz assim, o título, exortação paternal. E aí eu já quero alertar os irmãos. O que quer dizer exortar? Exortar não é brigar, irmão. Exortar é dar conselho, é advertir. Então, exortar é isso, é dar conselho, é advertir. E neste capítulo, Salomão, ele relembra os conselhos que o seu pai lhe deu quando estava ali perto da morte. Em 1 Reis 2, 1 e 9, diz assim, os últimos conselhos de Davi a Salomão. E um dos conselhos que Davi deu para Salomão de cara, irmãos, foi este. Seja corajoso e seja homem. Então, assim, irmão, um conselho de um pai para um filho, seja corajoso e seja homem. Então, para os pais que têm filhos homens, alerte os seus filhos, dê conselhos para os seus filhos. Filho, levanta dessa cama, vai procurar um trabalho, tenha responsabilidade, seja homem. Filha, levanta dessa cama,
vai ajudar a mamãe, limpar a casa, lavar uma louça, entendeu? Dá conselho, irmãos, para os seus filhos, porque bem-aventurados são os cristãos que podem fazer isso, porque quantos jovens a gente vê perdido no mundo, os pais falando assim, ele adquiriu a maioridade e ela não me escuta, ele não me escuta. O sacerdócio da sua casa é sua, pai. Você tem que fazer aquilo que o Senhor te mandar. E aqui na palavra está falando assim, seja corajoso, seja homem, tá? E entre outros conselhos que Davi deu para Salomão, primeiro foi esse, falando para ele ser corajoso, para ele ser homem, e falou para ele, faça tudo o que o Senhor Deus te mandar, obedeça todas as leis e mandamentos, como está escrito na lei de Moisés. E se você obedecer, ele, o Senhor, vai cumprir a palavra que falou para mim, que no trono de Davi não vai faltar sucessor. O segundo conselho que Davi deu para Salomão foi assim, você vai e mate Joabe, porque em tempos de paz ele foi lá e matou 2 comandantes do exército de Israel. Então você vai lá e mate ele. O terceiro conselho que Davi deu para Salomão foi, os filhos de Barzilai, você leve eles para comer na mesa com você, porque quando eu estava fugindo de Absalão, eles me deram abrigo. O quarto conselho, irmãos, que Davi deu para Salomão, foi assim, você também vai atrás de Simei e mate ele, porque ele me amaldiçoou. Então esses foram os conselhos que Davi deu para Salomão antes dele morrer. Muito bem. O que mais a gente pode trazer aqui que Davi fez para Salomão? No capítulo 28 de 1 Crônicas, o rei Davi, ele ordena que todas as autoridades de Israel se reunissem na cidade de Jerusalém. Todos os oficiais, administradores, ele pediu para se reunir em Jerusalém. Por que ele fez isso? Porque ele queria apresentar Salomão ao povo. Ele queria já informar o povo quem seria o sucessor do trono de Israel após a sua morte. E no capítulo 29, ele fala ao povo, o meu filho Salomão é o único quem Deus escolheu, mas ele ainda é jovem sem experiência. Por isso que no capítulo de Provérbios, no capítulo 4, Salomão, ele relembra os conselhos que o pai dele deu para ele ainda sendo muito jovem. E um dos conselhos que a gente viu que Davi deu para Salomão foi o seguinte, não te aparte a palavra de Deus da sua boca, adquire experiência. Então, nos versículos 5, 6 e 7 desse livro, ele fala assim, procure conseguir sabedoria. Se você conseguir a sabedoria, ela vai te proteger. Ame a sabedoria, né? E se você fizer isso, a sabedoria vai ser como uma coroa na sua testa, né? Outro conselho que Davi deu para Salomão, ele falou assim, foge das pessoas que praticam a iniquidade. Sai fora, passe longe, né? Lembre daquilo que você aprendeu. A educação é a sua vida. Então, não faça o que os ímpios fazem, foge dele, desvie-se dele, passa longe dele, porque essas pessoas más, elas não dormem enquanto não fazem o mal. Então a comida e a bebida para eles é um alimento para a alma deles, então foge deles, entendeu? E aqui no versículo 18, ele fala assim para Salomão, relembrando, irmãos, ele fala assim, a estrada em que caminham as pessoas direitas é como a luz da aurora, que brilha cada vez mais até ser dia claro, até ser dia perfeito. O que ele quis dizer aqui? A pessoa que vai praticando o bem, que vai vivendo no bem,
ela vai trilhando o seu caminho até chegar um momento que ela vai conseguir a perfeição, né? Até, na verdade, ele diz assim, ó, que a luz dessa pessoa vai brilhar cada vez mais até ser dia claro, né? No versículo 19, mas ele diz assim, ó, mas a estrada dos maus é escura como a noite, eles caem e nem pode ver aonde eles tropeçam. Então, quem está acostumado a fazer mal, irmãos, eles já acostumaram, então a vida dele fica tão escura, porque tudo que eles fazem, tudo que eles praticam, eles acham natural. Então, eu mentir é natural, eu falar mal do irmão é natural, eu matar é natural. Não tem essas pessoas que matam e a gente assiste a TV e fala como é que ela pôde fazer aquilo, porque é uma vida, é um caminho trilhado no mal, né? E tem pessoas que a gente olha a vida delas e fala, nossa, como aquele irmão é abençoado. Dentro da nossa igreja mesmo, a gente vê pessoas, nossa, aquele irmão é abençoado, como ele é amoroso, como ele é cuidadoso, porque cada dia ele vai trilhando esse caminho, né? No versículo 20, eu já comentei que ele fala novamente, para prestar atenção nas palavras que Davi tinha dito, né? Ele fala assim no 21, nunca se afaste das palavras, nunca deixe que a palavra se afaste de você, né? Por que você não pode deixar? Porque elas darão vida longa e saúde. E não é isso, irmãos? Por exemplo, a pessoa que é obediente, por exemplo, irmãos, a pessoa aí, na escola dominical passada, não na passada que foi sobre família, mas você viu uma que a gente estudou, que a gente tem que obedecer a hierarquia, que tem que obedecer os governantes, porque foi Deus que colocou lá. Então, a gente vê crente maldizendo o presidente, maldizendo o governador, maldizendo o prefeito. A gente tá errado, irmão. Você tá errado. Você vai contra a palavra do Senhor. A palavra do Senhor manda você orar, não manda você criticar. Então, assim, se vem lá a ordem, ó, usa máscara quando você for sair, põe a luva, lave as mãos quando chegar, né, da rua. Se você obedecer, irmão, você vai viver um pouco mais. Por quê? Porque você está obedecendo. Se você é um exemplo, irmão, é um exemplo. Se você não obedecer, o que vai acontecer com você? Resumindo, o que Davi estava falando para Salomão? Se você obedecer às regras, você vai ter vida longa. É isso. Então, às vezes, a gente pega uma doença porque a gente não obedece, não se cuida, né? A gente vê aí a molecada indo para as ruas à noite. O seu corpo é um corpo que precisa de alimento, que precisa de repouso. E o mundo tá tão estranho, né? Porque agora tá todo mundo de quarentena, que assim, à noite, 1h da manhã, a molecada tá indo pra rua, bebendo, sem comer, sem alimentar o corpo, sem tomar o sol de dia. Eu tiro isso pelo meu filho, irmãos. Pelo meu filho. De dia que tinha que estar acordado, estava dormindo, e à noite ia sair. Então, a lembrança de Salomão é assim, ó, lembre delas, as palavras que eu lhe ensinei, elas lhes darão vida longa e saúde a quem entendê-las, né? Tenha cuidado com o que você pensa. E aqui, irmãos, tudo que fica no nosso intelecto. Toma cuidado com o que você pensa. Davi falava para Salomão, toma cuidado com o que você pensa, toma cuidado com o que você olha, tenha cuidado com o que você vê. E a gente pode trazer para os nossos dias cuidado com aquilo que a gente vê na televisão, muitas coisas que a gente escuta. Tem que ficar atento, não pode dar ouvido a tudo. Tem que fazer uma peneira, tem que ver o que está por trás daquilo nos noticiários do dia a dia. Tem que tomar esse cuidado, irmãos. Temos que ser críticos. Crente não é bobo, irmãos. Crente não é bobo. Eu fui ingênua por muito tempo. Crente não é bobo, né? Crente é inteligente. Por quê? Porque Deus dá a sua inteligência para nós. Nós somos inteligentes, um povo inteligente. E aqui tem outra recomendação. Nunca fale mentiras, né? Nem diga as palavras perversas. Tem gente que tem um dom de machucar o outro, né? Com palavras duras, perversas. Então, Deus está falando aqui,
Tome cuidado, não fique mentindo, não fique falando palavras duras, pesadas, perversas, né? E quase finalizando, vem aqui o conselho: olhe firme para frente com toda a confiança. Não abaixe a cabeça envergonhado. Por que a gente tem que ficar envergonhado, irmão? Se a gente é filho do rei, nós somos filho do rei, não temos que nos envergonhar. O Senhor nos escolheu, o Senhor tem prazer de estar conosco. Ele nos ama, irmãos. Ele nos ama tanto que deu Jesus. É inacreditável. E por que a gente tem que amar? E o texto lá fala de exortação. E o que é exortação? É conselho, certo? Ah, tá. Então Deus está me dando um conselho que eu tenho que olhar para frente, que eu não tenho que me envergonhar. Mas aonde que eu estou firmado? Em Provérbios 1, capítulo 1, versículo 7, diz que o princípio que o temor é o princípio da sabedoria. E quem é a sabedoria, irmãos? A sabedoria é Deus. A sabedoria é Deus. E o princípio da sabedoria, para a gente tem que ter o quê? Temor. E temor, irmão, não é ter medo. E o que é temor, então? Por que a gente tem que respeitar Deus? Se não é para ter medo, tem que respeitar. E por que a gente tem que respeitar? Porque temer quer dizer respeitar. E por que eu tenho que respeitar Deus? Porque Deus, irmãos, é imensurável. E aí, o que é imensurável? Imensurável é algo tão grande que não pode ser medido. Olha só, e Deus nos amou com esse amor tão grande que a gente não consegue medir. Você vai pregar o evangelho, você fala, olha, Jesus te ama, Deus entregou Jesus para morrer na cruz por você. As pessoas ficam assim, sem entender. É muito grande, porque não dá para ser medido, irmãos. Você não daria seu filho para morrer por mim, você daria seu filho para morrer de repente por quem, irmãos? Quem que você ama que você daria seu filho? Eu não daria o meu para morrer por ninguém. Eu tenho medo de tomar vacina. Você acha que eu vou dar meu filho para morrer pela minha mãe? Não vou ser hipócrita. Eu não vou dar meu filho para morrer por ninguém, irmão. Entendeu? Então, mas Deus deu o seu filho para morrer por todos nós. Então, Davi deu todos esses conselhos para Salomão. Pense bem no que você vai fazer e todos os seus planos darão certo. Olha aqui o outro conselho maravilhoso que Davi deu para Salomão. A gente às vezes é muito precipitado, quer fazer as coisas de qualquer jeito, sem planejamento. E aqui Davi estava falando para Salomão, pense naquilo que você vai fazer e os seus planos darão certo. Então pense, planeje, né? Organize, e aí tudo vai dar certo, né? E por último ele fala, evite o mal e caminhe sempre em frente. Não se desvie nem um só passo do caminho certo. Então, irmãos, foi essa palavra que o Senhor colocou no meu coração. Os irmãos me perdoem, porque é a primeira live. Agora que eu tenho um problema com o primeiro, né? Já que eu fui obrigada a fazer esse, né, pastor Edson? Então agora eu vou praticar mais, tá? Que os irmãos fiquem na paz do Senhor. Era 10 minutos, passou mais 8 minutos aí. Minhas irmãs falam que eu falo demais. Mas é coisa de advogado, né? A gente quer explicar direitinho, fundamentar. Irmãos, fiquem com o Senhor. Um beijo em cada um de vocês, tá bom? Amém.